Negar-se a si mesmo, tomar todo dia a sua cruz e seguir-lhe. Na mente dos supostos servos da personagem Jesus Cristo, esta ideia pode ter diversos significados. Desde abdicar de sua própria opinião, da sua própria vontade, dos seus próprios gostos, até mesmo abrir mão da sua inteligência, da sua capacidade de fazer julgamentos e de decidir sobre assuntos importantes da sua própria vida em diversas esferas. As pessoas acreditam mesmo que negar-se a si mesmo todos os dias, tomar a sua cruz, é fator primordial para servir Jesus Cristo. Será que essa entrega realmente vale a pena? Será que é interessante você abrir mão da sua autonomia, da sua capacidade de protagonismo para seguir as palavras de um Jesus que sequer nós temos a certeza de que realmente existiu? A verdade é que ele sequer escreveu uma linha a próprio punho. Mas vamos analisar a questão de ser servo, de negar-se a si mesmo, a questão de ser escravo de Jesus, logo após a nossa abertura. Fique comigo. Vigilante da Razão, o seu canal de opinião e crítica. Meus amigos e minhas amigas do canal Vigilante da Razão, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão aí assistindo a mais um vídeo do canal. Você é muito bem-vindo no canal Vigilante da Razão, que é uma oportunidade ímpar para você, de repente, abrir sua mente sobre diversos assuntos. Nós tratamos aqui sobre religião, agnosticismo, ateísmo, sobre política, filosofia, diversos assuntos, sempre para deixar você muito bem informado. E se você, por um acaso, não me conhece, meu nome é Denilson Douglas. Eu sou o apresentador deste canal e recebo você de braços abertos. Agradeço por este grande privilégio, que é estar na sua casa, adentrar ao seu lar e com muito respeito tratar sobre os assuntos que eu trato aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, contribua para que este canal chegue a mais lugares ainda, em todo o Brasil e em todo o mundo, porque já temos aí uma série de inscritos de outros países e isso muito me honra. Isso, na verdade, me concede uma grande responsabilidade. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. E se você já é inscrito e quer me ajudar de uma forma mais substancial, considere a possibilidade de tornar-se membro do canal. Aí, desse jeito, você demonstra que tem condições de fazer uma aposta ainda maior no canal Vigilante da Razão. E eu tenho certeza que você não irá se arrepender. Quem é membro do canal tem a oportunidade de contribuir com uma pequena quantia todo mês e, assim, fazer com que as despesas inerentes à manutenção deste canal sejam quitadas. E você, claro, se sente uma pessoa extremamente útil para esta causa. É importante que a gente note que muitos canais por aí já pedem contribuições, como eu aceito, até mesmo no Pix. Está passando aí o Pix solidário para você ajudar ao canal. Eu não me envergonho disso, por quê? Porque eu estou trazendo aqui raciocínio lógico, estou trazendo aqui reflexões para que cada um de nós possamos nos tornar pessoas melhores. Então, se você puder, me ajude com essa empreitada, tá bom? Um abraço aos novos membros, um abraço aos novos inscritos. Eu percebi nos últimos dias um aporte muito grande de novos inscritos e isso muito me alegra. Muito obrigado, fique à vontade, você aqui é bem-vindo. É claro que nós trazemos um viés ateísta nas nossas reflexões, mas você não vai ser nunca desrespeitado nesse canal. Muito obrigado e puxa a cadeira. Vamos conversar, porque no vídeo de hoje eu gostaria de tratar sobre negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Quando você assume que existiu uma pessoa chamada Jesus Cristo que morreu aos 33 anos e que esse mesmo Jesus deixou informações importantes para a vida daquelas pessoas que querem segui-lo, porque é opcional, já era opcional quando ele esteve supostamente aqui nesta terra, Jesus Cristo também teria deixado uma série de informações, uma série de dicas e conselhos e atribuições próprias para os seus seguidores. Você sabe que quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos isso. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me.
Essas frases têm sido faladas aos 4 cantos do mundo, nas igrejas evangélicas e até mesmo nas igrejas católicas. E a realidade é que esta atitude de renúncia tem sido praticada também nas diversas religiões, independente de serem cristãs ou não. Quando você assume uma postura religiosa, quando você começa a fazer parte de todo o dogma de uma religião, você precisa assumir uma postura de abnegação, de renúncia, uma postura de maior responsabilidade para com os ditames das religiões. A grande questão isso daí é tema do vídeo de hoje, você precisa entender, será que vale a pena tanta renúncia? E será que as renúncias às quais eu estou sendo convencido a fazer vão me conceder algum retorno? Nós sabemos que existe um ditado popular que diz que tudo que a gente planta, a gente colhe. E no sistema religioso não é diferente. Quando você abre mão de sua própria existência, quando você abre mão do seu próprio raciocínio, da sua própria autonomia, a Bíblia diz que você receberá muitas vezes mais da parte do próprio Deus. Quando a gente analisa, por exemplo, que Jesus disse, olha, aquele que abrir mão de seus bens na terra, aquele que deixar pai e mãe para me seguir, receberá 100 vezes mais e no fim a vida eterna. Jesus deixou muito bem claro e estabelecido que as pessoas que escolhem servir a Deus, elas seriam certamente abastecidas por toda a manutenção que um ser humano precisa. É como se você recebesse uma proposta de emprego e através dessa proposta você tivesse ciência de que você vai ter que deixar a sua casa, você vai ter que deixar a sua família, seus amigos, vai ter que se deslocar para um lugar longe, mas a recompensa é viável, a recompensa é interessante para você. Muitas pessoas aqui mesmo em Pernambuco viajam para São Paulo, Rio de Janeiro, para outros lugares, até outros países, para trabalharem e receberem condições suficientes, até mesmo para depois chamarem a sua família para si e fazerem com que toda a sua família usufrua dos benefícios daquela oportunidade de emprego que aquela pessoa se apropriou. Preciso dizer para você uma coisa. No sistema religioso, a partir do momento que você renuncia os seus bens, renuncia ao seu bem-estar, renuncia à sua alegria, renuncia aos prazeres que você tem direito dentro de um contexto legal, você não recebe nada em troca. Não recebe. Isso é a plena verdade, nua e crua. Denilson, mas como você explica as pessoas que conseguem prosperar dentro dos sistemas religiosos? É claro que essas pessoas que conseguem prosperar é porque desenvolveram um trabalho, desenvolveram uma atividade, tiveram persistência, perspicácia, tiveram o apoio de alguém que os fortaleceu na sua empreitada, e isso daí é bem compreensível. Mas não foi da parte de Deus. A grande realidade é que os casos de sucesso, como diriam os coaches, os cases de sucesso, são muito limitados. É importante que você perceba que a grande maioria das pessoas não tem benefício algum quando abrem mão da sua própria vida. E é isso que a igreja determina para você. Se você quer seguir a Jesus, abrir mão da sua própria vida, porque o viver é Cristo e o morrer é ganho. Você já ouviu falar dessa passagem? O viver é Cristo e o morrer é ganho? Na realidade, parece que nós temos a obrigação de consertarmos um grande erro quando nós decidimos servir a Jesus. Quando nós decidimos obedecer aquilo que está na Bíblia, aquilo que consta no seu livro de contos preferido, na sua cartilha da sua própria religião. Parece que você precisa consertar. Você precisa consertar o rumo da sua vida. Precisa alcançar uma condição perfeita onde o seu karma está equilibrado com aquilo que você está fazendo em algumas religiões. Em outras religiões, quando você aceita a Jesus e passa a viver ou tentar viver dentro dos padrões da Bíblia, dentro dos parâmetros ditados e determinados por esse livro sagrado, você precisa consertar um afastamento que infelizmente lhe atingiu. E não é isso que dizem? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Bem, aonde está localizado esse pecado? Quem me diz que eu pequei? O que é pecado? Pecado é desobedecer às leis expressas de um suposto Criador. Mas esse Criador está aqui, está ali, está acolá. Ele está em algum lugar onde eu possa contemplá-lo e ouvir a sua voz.
E não me venha com chorumelas dizendo que Deus está presente nas religiões, que Deus está presente na Bíblia, que Deus está presente no falar de um suposto profeta que emite palavras que podem ser muito bem aplicáveis a qualquer pessoa, palavras genéricas, profecias que na verdade são profetadas. Não venha me dizer que essa é a expressão correta e compreensível e confiável do Deus que você se refere e que você se esforça para adorar. Não. Por favor. E vamos falar de erro. Qual foi o erro? O erro foi cometido há milênios, alguns milênios de anos, quando um primeiro casal teria pecado contra Deus. Eu pergunto, considerando que isso é verdade, o que eu tenho a ver com isso? Em que esse pecado me atinge? Se é que realmente essa história aconteceu, que eu acredito que não aconteceu. Aí você me diz, puxa vida, desse jeito fica difícil conversar com você porque você não acredita na Bíblia. Você tem razão, meu amigo. Eu não acredito na Bíblia. Eu não acredito que esse livro de contos, de fábulas e de superstições seja possível para reaproximar o ser humano de um suposto Deus, que também não existe. Mas tudo bem. Você diz que o pecado, ele passou de geração para geração. Nós já falamos sobre esse assunto aqui no canal e chegamos à conclusão de que isso não procede, que isso não faz sentido algum. Como é que um Deus vai criar um ser humano perfeito? Porque é a Bíblia mesmo que diz que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Primeiro que Deus é espírito. Como é que um ser humano vai se assemelhar a um Deus que é espírito, que é invisível? Mas digamos que isso seja possível. Deus criou um homem à sua imagem e semelhança, um homem perfeito, um homem dotado de livre-arbítrio. Agora sim, chegamos num grande problema. Deus dotou o homem do livre-arbítrio, mas para que ele pudesse escolher entre o bem e o mal, precisou existir alguma opção. Se o homem está em condições plenas de escolher entre o bem e o mal, alguém colocou essa opção para que ele pudesse escolher. Você concorda comigo? Como é que o homem iria escolher algo que não existisse previamente para que ele pudesse escolher? Então, se Deus criou o homem, mas criou ele supostamente vulnerável a pecar, vulnerável a escolher o mal, quem de fato criou o mal para que o homem pudesse escolher? Por que criaram o homem à sua imagem e semelhança, dotado desse maldito livre-arbítrio? Faz sentido isso? Um Deus todo-poderoso criar um homem com essas condições? Mas tudo bem, o conserto do suposto erro passa pela ação humana. O homem precisa aceitar Jesus, ele confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador, e a salvação do pecado que ele não cometeu, mas que os seus antepassados cometeram, passa a ter eficácia necessária. Então essa salvação não depende exclusivamente de Jesus, logo ele não é suficientemente salvador. Ou ele é salvador para aqueles que querem se salvar, como muitos dizem, né? Muitos dizem que é assim. Mas tudo bem, o sacrifício de Cristo teria a capacidade de nos reconduzir à presença de Deus. Essa recondução não é simplesmente um acesso garantido sem o auxílio de sacerdotes da antiguidade de sacrifícios de animais. Essa recondução à presença de Deus seria acompanhada da cura de todas as enfermidades, porque, segundo a Bíblia, ele levou consigo todas as nossas enfermidades. E sobre as suas pisaduras fomos sarados. Não é verdade? Você conhece esse versículo? A Bíblia também diz que Cristo teria abolido a morte, teria reconciliado o homem com Deus, já que o pecado fazia distinção, Jesus Cristo teria morrido para beneficiar a humanidade, porque através da sua morte todos os seres humanos reviveriam, teriam acesso de novo à vida. E dessa vez a vida é eterna. Mas se o pecado de Adão teve consequências físicas, fazendo com que ele provasse e fosse refém da morte, por que o sacrifício de Cristo apenas concede uma salvação espiritual, benefícios espirituais pós-morte? Será que realmente faz sentido nós usufruirmos de uma benese parcial por parte do próprio Deus? Fica a reflexão para você mesmo, meu amigo. Outra coisa, dizem que nós somos tais quais ovelhas desgarradas e sem pastor. Então somos animais para esse Deus, né? Animais irracionais que não são dotados de raciocínio, de reflexão, pensamento crítico, de escolhas assertivas, porque somos animais. E todos os animais precisam de senhores para que esses animais possam ser conduzidos ao caminho certo. Tirando todas as implicações que essa afirmação nos traz, nós então temos que nos sujeitar a um pastor.
O que é que o pastor faz? Guarda a ovelha, mas também é o pastor que vende a ovelha, que faz a ordenha dessa ovelha, que tira a lã da ovelha, que mata e abate a ovelha, comendo a sua carne, o seu sangue, roendo os seus ossos. É essa sujeição que nós temos que nos submeter? Não, Denilson, não, de maneira alguma. A ovelha que é guiada pelo pastor dos pastores é conduzida a verdes pastos, como o Salmo 23 diz. Tá bom, então não temos capacidade de nos guiarmos sozinhos. Somos ineptos, somos incapazes. E somos instintivos, apenas instintivos. E precisamos de um Senhor, de um condutor. Somos realmente totalmente incapazes. E todas as conquistas que os seres humanos alcançaram no decorrer das eras, eles criaram, eles modificaram, eles melhoraram em todos os campos, em todos os aspectos da existência humana. Há a mão humana, a mão dos homens. Onde é que entra Deus nessa equação? Onde é que entra Deus? Se nós somos tão ineptos, tão incapazes, como explicar que a tecnologia tem alcançado níveis tão fabulosos que nos permitem conversar, inclusive com a inteligência artificial, e às vezes é difícil até descobrir se o que estamos usufruindo foi construído por mãos humanas ou por mãos de robôs. Mas tudo bem, isso não vem ao caso, porque você vai dizer que o afastamento do ser humano da vontade de Deus implicou em perdas espirituais e perdas eternas para a sua vida, não tendo nada a ver com as conquistas terrenas. Tá bom. Vamos falar de escravidão agora. Aonde? Em que momento da história da humanidade que a escravidão passou a ser considerada natural? A Bíblia considera a escravidão muito natural em todas as fases da Bíblia. Nós podemos contemplar, por exemplo, no Antigo Testamento, Deus dando instruções ao povo de Israel para como lidar com os seus próprios escravos. Como bater nos escravos que são rebeldes. Como não ter culpa quando a surra que o escravo recebe ocasionar ferimentos graves nesses escravos. E aí? Quando Jesus Cristo diz assim, vinde após mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. E também ele afirma que todos que devem vir após ele devem negar-se a si mesmo, tomar todo dia a sua cruz e segui-lo. Eu entendo como uma forma de escravidão. Por quê? Porque quando a gente tem de negar a si próprio, o que é que a gente vai negar? Será que nós vamos negar apenas aos impulsos que nos motivariam a cometer crimes, atrocidades, a cometer atos reprováveis por toda a sociedade? A experiência nos diz que não. Porque quando a Bíblia diz negar-se a si mesmo, essa afirmação, essa orientação, nos fala sobre abnegação, sujeição, obediência, servidão, a aniquilação da própria vontade do ser humano. É como se o ser humano, quando passasse a servir a Jesus, tivesse de anular quem ele é. E aí nós temos problemas modernos que afetam muito a sociedade LGBTQIAPN, a sociedade das pessoas pobres que vivem reféns de salários miseráveis e condições análogas à escravidão e outras situações mais. Espiritualmente falando, você vai dizer para mim que isso não tem nada a ver. Isso fala sobre você abrir mão de si próprio para tentar impetrar a vontade de Deus na sua vida. Mas que vida? Se a Bíblia mesmo diz que os servos precisam sujeitarem-se aos seus senhores, como se a Deus eles estivessem servindo. Você acha justo? Você acha justo mesmo Jesus Cristo utilizar-se de um exemplo tão nefasto como a escravidão, a servidão? Parece que ele não quer ser o seu irmãozinho mais velho, não. Parece que ele quer ser o Senhor da sua vida, o dono da sua vida, o Senhor de toda a sua vontade. Ele não permite que você tenha a opinião própria. E os pregadores estão aí repletos de mensagens acerca desses temas. Veja, por exemplo, uma. O que constitui escravidão? Você foi comprado por um preço. Você foi comprado por um preço. Não há expressões mais definidas em termos do que significa ser um escravo. Significa ser possuído. Significa ser possuído. Você se lembra dessas palavras? Mateus 25, 21. Muito bem, bom e fiel
Isso é o que você tem lido toda a sua vida. Essa não é a palavra para servo. Essa não é nenhuma das 6 palavras para servo. Isso é doulos. Muito bem, escravo bom e fiel. Então é isso, gente. Você precisa servir. Você precisa obedecer. Você não pode questionar. Você não pode raciocinar. E ainda tem pessoas que afirmam que o livre-arbítrio que a gente tanto critica e afirmamos categoricamente que é uma mentira do cristianismo, existe porque Deus não quer robôs servindo a Ele. Ah, é muito interessante, né? A verdade, quando convém a eles, é de um jeito. Quando não convém, é de outro jeito. E tome malabarismo religioso, tome malabarismo teológico, exegético, hermenêutico, para justificar as suas posições. Como nós devemos agir? Se temos um livro que apoia a escravidão, um Senhor Jesus que não existe, não está entre nós, mas que propôs que nós devemos abrir mão de nós mesmos, abandonarmos os nossos pais, abandonarmos o nosso emprego, abandonarmos os nossos parentes, os nossos amigos, abandonarmos toda e qualquer identidade que tenhamos para adotar uma outra identidade definida por Ele mesmo. Certo que Ele não está aqui entre nós para dizer o que Ele quer de nós. Mas não faltam senhores que se apresentam como representantes de Deus para dizer o que nós devemos e o que nós não devemos fazer. O que fazer então? Hein? Deixa eu fazer algumas perguntas aqui para você, para que a gente possa encerrar este vídeo. Quem voltou dos mortos para demonstrar e comprovar que a tal da vida eterna, que justificaria uma vida de entregas ao próprio Jesus, é uma verdade, é uma realidade? Alguém retornou? Eu acho que não. Por que devemos confiar em um Senhor, em um Deus e um Filho de Deus que não dá as caras, que não se apresenta, que não aparece aqui nem ali? Embora, volto a dizer, muitos líderes se apresentem como verdadeiros representantes de Deus na Terra, mas não passam de picaretas ou de pessoas iludidas achando que Deus, o próprio Deus, vai falar através de suas vidas e dar recados às pessoas nas mais diversas classes sociais. Na maioria das vezes, pessoas de eminência, né? Para que possa gerar vídeos muito, mas muito polêmicos na internet e para que possa gerar um certo abalo social, né? O que nos resta? Nos resta voltarmos a nossa mente, voltarmos os nossos olhos para a realidade. Não vale a pena servir a esse Senhor, porque esse Senhor deixou apenas um suposto testamento escrito por terceiros que não tem autenticidade comprovada, que não tem veracidade comprovada, que não tem funcionalidade comprovada, e disse assim, olha, segue este manual aí e o resto, puxa vida, faz o teu, dá os teus pulos, obedece ao teu pastor, obedece à tua liderança e chau pro louro. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a ele. É muita sujeição, minha gente, é muita sujeição. E o que nós devemos fazer? Abrir os nossos olhos. Nós devemos prestar atenção, raciocinarmos e nunca abrir mão do nosso senso crítico. Na hora de questionar, questione. Na hora de perguntar, de tirar uma dúvida, faça isso. Se você tem a cara de pau de dizer que o pastor da sua igreja é representante de Deus na terra, peça para ele marcar uma audiência com Deus e faça questão de registrar caso essa audiência com o próprio Deus ocorra. No mais, meu amigo, cuidado com as balelas, cuidado com as mentiras. Existem muitas pessoas tentando usurpar o seu direito de questionar e de duvidar. Se querem te impedir de duvidar e de questionar, desconfie, caia fora, tá certo? Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por sua participação, obrigado por sua paciência em vir aqui no canal, me ouvir. Quero mais uma vez agradecer a você que é inscrito, você que é membro. Se você puder, chame mais uma pessoa para se tornar inscrito do canal. Nós precisamos atingir a nossa meta até o fim do ano de 2.000 inscritos, tá certo? Um forte abraço. Não esqueça que temos lives na segunda, lives na sexta-feira e em ocasiões extraordinárias podemos chamar uma live aí, abrir uma live em qualquer momento, em qualquer ocasião. Um abraço, fiquem na paz, fiquem na razão. Tchau, pessoal.